Então agora o tema é Eu, líder comunicador na indústria, né? Um tema voltado para os líderes e também trazendo um pouco mais de comunicação para esse pessoal, uma comunicação eficiente. Obrigado, Grazi, pela oportunidade, pelo convite. Sim, uma comunicação pessoal humanizada, que a gente fala muito hoje, né? Obrigado. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Fábio de Renzo, da Novembro 4. Eu falo um pouco sobre a gente está muito nesse evento de hoje, né, dessa semana, vindo muita coisa sobre tecnologia, sobre comunicação, sobre, inclusive, inteligência artificial. E eu queria trazer um pouco do olhar, principalmente para a indústria, do papel do líder, né? Do líder não necessariamente só do CEO, do presidente, mas de todos os líderes que atuam, que trabalham nas empresas. Então eu queria falar um pouco da Novembro 4, bem rapidamente, né? Nós somos uma empresa que tem um objetivo, uma missão de ajudar as empresas e os líderes a se comunicarem melhor. E é interessante, né? Com tanta tecnologia, com tanta informação, com tanta comunicação, cada vez mais a gente vê a necessidade das pessoas se comunicarem melhor, né? Então, alguns clientes que a gente atende, né, que a gente faz esse trabalho de comunicação, só para a gente poder ter essa referência. Então, eu falo do eu líder comunicador. E, de novo, esse líder não necessariamente só o presidente da empresa, todos os líderes, né, principalmente um líder de fábrica, qual é o papel dele, qual a importância dele, qual o comportamento dele para atrair os seus colaboradores. Então, o papel do líder como um agente de comunicação. Alguém deve ter perguntado, pô, mas quem é o Fábio, de onde ele veio, o que ele faz? Então, acho importante, vocês vão entender depois, inclusive, que eu falo de contar histórias, né? Então, rapidamente, sou formado em publicidade e propaganda pela Metodista, fiz pós-graduação, gestão na USP, tenho formação de comunicação e marketing na SPM, trabalhei por bastante tempo na Ford, montadora, na Peugeot Citroën, montadora também, e aqui eu até faço um paralelo, né, que a gente fala muito sobre cultura organizacional. Apesar de ser duas montadoras, são culturas diferentes. Então a gente precisa entender também, nunca esquecer disso, comunicação anda sempre de braços dados, de mão dadas com cultura organizacional. Vou falar um pouco sobre isso também. Na Açúcar Guarani, que é uma empresa de usina de açúcar, e na TAM, eu fui gerente de comunicação. Sou professor no tema comunicação interna, inclusive na própria SPM, dou aula sobre comunicação interna. No final do ano passado eu escrevi um livro falando sobre comunicação interna. Também sou top voice no tema comunicação no LinkedIn. E talvez algumas pessoas perguntam o que é Novembro 4. Novembro 4 é a data do meu casamento com a Paula. Como um bom homem, para não esquecer a data do casamento, eu peguei a data do nosso casamento e transformei o nome da empresa. Então essa é uma dica para você que às vezes não esqueceu o nome. Então eu casei no dia 4 de novembro com a Paula e virou Novembro 4. E a gente tem o João Emílio, nosso filho. E por que eu conto isso? Por que eu falo dessa forma, que é um pouco do meu currículo? Porque eu sempre digo que história que você está contando? Os líderes, nossas empresas, nossa sociedade, as pessoas não se engajam, as pessoas não se motivam por um comunicado, por uma campanha, por uma ação bonita de marketing. As pessoas se engajam pelaquilo que a gente conta, pelos nossos propósitos, pelaquilo que a gente motiva. E quando a gente olha para as indústrias, quando a gente olha para as fábricas, principalmente, os nossos colaboradores, mas eu fiz uma campanha bacana de marketing e não deu certo. As pessoas se engajam pelaquilo que os líderes contam, pelaquilo que os líderes acreditam. E a gente funciona assim. Então, às vezes, a gente vê muito essa situação nas empresas, a campanha é bem feita, o processo é bem feito, mas o dia a dia não funciona bem. A pergunta que eu sempre falo, que história que você está contando? Como é que os seus líderes contam essas histórias? E para que a gente possa, de novo, eu vou falar muito sobre isso, né, nessa conversa nossa aqui. A gente está falando muito sobre tecnologia, é importante a tecnologia, é importante a comunicação, mas tem uma questão de proximidade pessoal mesmo. Eu só consigo estabelecer uma boa relação de comunicação, uma relação de confiança, de liderança, de líder, né, que é o eu, líder comunicador, quando eu tenho um vínculo com as pessoas, quando eu tenho uma qualidade de vínculo. O que é vínculo? Não necessariamente só ter amizade, jogar futebol junto, almoçar junto. É conhecer o outro, é entender o outro. E esse é um papel fundamental nos dias de hoje. Nas empresas, principalmente, quando eu crio vínculo, não só o nome do colaborador, a atividade dele, mas as características deles, eu me aproximo mais. A gente se movimenta mais, tanto na vida pessoal quanto no trabalho, quando a gente tem qualidade de vínculos. Então, um exercício que eu
provoco para os líderes sempre nessas conversas, nas várias palestras, nas empresas, nas escolas, qual é a qualidade do seu vínculo com o seu colaborador. Se tiver que passar uma dificuldade, um desafio, uma campanha, uma ação, qual é o vínculo que a gente tem? Então aqui uma provocação que eu faço para vocês, para quem está aqui, né, presencial, quem está nos assistindo online, quais são os vínculos que eu tenho com meus colaboradores? Qual é a qualidade desse vínculo? Se eu tiver que sentar com os colaboradores hoje para passar um desafio para eles, uma missão, as pessoas estão lá de verdade, a gente tem uma relação confiável, é só uma relação de trabalho superficial? De novo, é muito importante isso, porque quando eu tenho uma relação, um vínculo bem feito, bem estabelecido, o meu processo de comunicação melhora. Então isso eu queria falar com vocês. E outro ponto fundamental que eu acho que a gente precisa falar, eu sempre falo isso em comunicação, é interessante como que é desconstruir o óbvio. Eu digo isso sempre, nós precisamos desconstruir o óbvio todos os dias. Era óbvio que a feira ia funcionar assim, era óbvio que eu ia entrar tal horário, era óbvio que a empresa faz tal produto. Pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês que pode ser, para alguns pode ser estranho. E olha que eu já atendi várias e várias empresas. Vocês imaginam que tem vários colaboradores que trabalham na sua empresa, que ele não sabe o que a empresa faz? Ele não sabe o que a empresa vende? Às vezes, ele não sabe o que a empresa, às vezes, para quem vende. Ele até sabe o que está produzindo, mas ele não sabe para quem vende, ele não sabe as áreas que tem, ele não sabe qual o mercado que ele está atuando. Ah, Fábio, mas isso é tão óbvio. Não é óbvio. E a pergunta é, como é que eu engajo, como é que eu motivo, como é que eu aproximo meus colaboradores se eles nem sabem exatamente qual a nossa missão enquanto empresa? Então, o papel do líder, e às vezes acho que é até um pouco didático, até um pouco ser professor no bom sentido, vamos sentar aqui, vamos desconstruir. O óbvio não é só no processo do onboard, lá que o pessoal chama, né, de fazer o material de acolhimento, a campanha de entrada no início da empresa. É no dia a dia. É no dia a dia. Eu sempre dou esse exemplo. Alguns anos atrás, lá na Ford, tinha um material que eles chamavam de inclusive para a indústria tem muito disso, né? De visual, de FPS, e tinha, olha que pode parecer absurdo, tá? Para mim na época confesso que foi absurdo, mas entendi. Os galões de água, onde a gente bebe água, tinha uma fita que era colocada nesse galão de água e dizia assim, quando chegar nesse nível aqui, você tem que trocar o galão. E do lado do galão tinha os copinhos, copos descartáveis. E tinha uma fitinha escrito assim, quando chegar nesse nível você precisa trocar o copo. Aí você fala, nossa Fábio, mas isso é tão óbvio, né? Até hoje, eu fui numa empresa recentemente, tinha lá o galão vazio e sem copinho. Ninguém trocou. Porque era óbvio e ninguém trocou. Então perceba que a desconstrução, o papel, claro que talvez você precisa rever o processo, mas o ponto era tão óbvio que a gente precisava trocar essa água, precisava colocar o copo. Então o nosso papel enquanto líder é todos os dias perguntar para os nossos colaboradores, está claro isso aqui para você, o nosso papel, a nossa missão, o nosso desafio, o que a gente faz, para quem a gente vende? É fundamental isso. E eu queria lembrar alguns aspectos. A gente tem um avanço da tecnologia, o avanço da comunicação interna nas empresas. Alguns anos atrás, né, bastante tempo atrás, você tinha um cenário que era máquina pela máquina. Era produção, produção, produção. Se sobrar tempo, a gente conversa com as pessoas. Se sobrar tempo, a gente escuta os colaboradores. Se sobrar tempo. Talvez algumas empresas ainda vivem um pouquinho disso, mas muito menos. Hoje o que você tem, fundamentalmente, é um cenário onde você tem canais, velocidade e, principalmente, essa, para mim, é a grande mudança da comunicação dos últimos anos. Interação. Vocês estão aqui acompanhando a palestra, já acompanharam várias. O que mudou na comunicação? Que você pode interagir. Você está aqui acompanhando, você pode postar essa matéria, essa foto no Instagram, no LinkedIn, você pode comentar, você pode mandar a resposta. Nas empresas, a mesma coisa. Algum tempo atrás, você não tinha os canais de comunicação, você tinha, na verdade, só canais de comunicação da empresa para os colaboradores. Você tinha poucos canais dos colaboradores para a empresa. E hoje as pessoas se sentem, né, no direito, e com razão, de interagir, de perguntar. Por isso que o famoso quadro de aviso na comunicação interna, aquele quadro com aquela folha, foi perdendo, né, credibilidade. Porque aquilo ali é uma folha parada, estática. E alguém diz assim, pô, mas a minha fábrica ainda funciona o quadro de aviso. Eu dou uma dica para vocês. Você até pode usar quadro de aviso, mas uma dica. Coloca um QR Code do lado.
um QR Code que vai para o e-mail, que vai para o WhatsApp, que vai para qualquer ferramenta, porque eu dou o direito ao meu colaborador, se ele tiver dúvidas, de ele perguntar. Só um comunicado estático, com uma fala lá no quadro de aviso, não funciona mais. Agora, se você tem um canal ali onde ele pode interagir com você, já é um caminho, né? E você tem, obviamente, a tecnologia cada vez mais. Então, perceba, essa é uma pergunta que eu sempre me fazem. O que mudou na comunicação interna dos últimos anos? Basicamente, eu digo isso, interação. Hoje, os nossos colaboradores se sentem com vontade e com o direito de interagir. Outra coisa importante é o ser humano atual, acho que todos nós aqui, mais do que nunca, que a gente quer ser ouvido, reconhecido e valorizado. E aí, quando eu estou na empresa, é o nosso recorte de hoje, eu trabalho na empresa, o meu líder não conversa comigo, não me reconhece, não sou valorizado. E aí você começa a entender porque às vezes o clima organizacional não é bom. Importante dizer, pessoal, todo mundo quer ser ouvido. Todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer ser valorizado. E o ouvido aqui é o seguinte, às vezes as pessoas não querem, isso é uma coisa que eu sempre falo para o líder, às vezes as pessoas não querem respostas, elas querem falar. É diferente. Às vezes eu preciso falar, e às vezes eu como líder não dou espaço para ela falar, eu não acolho ela. Às vezes eu não quero exatamente uma resposta sua pronta, mas eu quero falar. Então o papel do líder, sim, de quem está nos acompanhando, você que trabalha, você que é um gestor de fábrica, principalmente, é ouvir as pessoas, fundamentalmente ouvir. Até porque, eu queria trazer aqui um pouco desse processo de comunicação como comportamento, é o que eu acredito, é o que nós trabalhamos esses anos todos, né? Mais do que canais de comunicação, é um comportamento, né? A comunicação vista como comportamento. O que mudou? A gente fala um pouco da área da tecnologia. O que mudou nas relações profissionais dos últimos anos? Mudou fundamentalmente isso daqui, ó. O que mais a gente tem hoje aqui é uma pluralidade de interlocutores. Não é só você, diretor, o CEO, o cara da Rede Globo, do Fantástico, que é um interlocutor. Todos nós aqui somos interlocutores. Todos nós aqui somos influenciadores. Inclusive, até tive um evento recentemente, as empresas estão apoiando cada vez mais os seus influenciadores internos. Tem treinamento para isso, capacitação para isso, para que o seu colaborador não seja só um colaborador, mas seja um influenciador interno. Então, porque eles entenderam, a gente entendeu, que às vezes a minha relação com você tem mais credibilidade do que com o CEO, com o presidente, com o mercado. Então, isso mudou. E dentro da sua empresa, tem que entender que isso também mudou. Todo mundo pode ser um influenciador, todo mundo pode ser um interlocutor. Acho que esse é o grande ponto da questão. Todo mundo tem essa capacidade e tem mecanismo para isso. E aí eu digo assim, né? As moedas estão sendo valorizadas, cada vez mais a gente tem moedas, Bitcoin, dólar, petróleo, enfim, tem moedas muito valorizadas. Mas tem duas moedas hoje que, para o líder, na minha opinião, são as fundamentais para que você estabeleça essa relação de credibilidade com a sua equipe. A primeira moeda é tempo. Quanto tempo você para conversar com os seus colaboradores? Quanto tempo de verdade... E olha só, pessoal, quanto tempo você para ouvir os seus colaboradores? Não é para responder os seus colaboradores. Às vezes as pessoas nem acabaram de falar, você já está respondendo ele. As pessoas querem falar. Então, quanto tempo de verdade a gente para ouvir os colaboradores? Eu tenho um filho pequeno, vocês viram lá, e tem uma historinha que eu sempre lembro, de um filho que pergunta para o pai, quanto que você ganha por dia? Ele fala, ganho, sei lá, R$200, então eu vou te dar R$200 para você ficar comigo hoje. Para quem tem filho pequeno, isso é forte. O que está dizendo aqui? Tempo. Quanto tempo você tem para ficar? Quanto tempo líder você se organiza para ouvir os seus colaboradores? Vou repetir, para ouvir, não para responder. E a outra coisa que é importante, a outra moeda, é credibilidade. Qual é a sua credibilidade? O quanto você está sendo crível com os seus colaboradores, com os seus interlocutores? Eu sempre comento assim, todos vocês aqui, quem está nos acompanhando, tem uns grupos de WhatsApp, por exemplo, lá da família. E às vezes vem um vídeo, vem um comentário e tal. Tem pessoas, o tio seu, né, enfim, alguém que você até deleta aquela informação, porque você fala, esse cara aqui não tem credibilidade.
Dentro das empresas é a mesma coisa. E a pergunta que eu sempre faço é: o quanto que eu estou gerando relações de credibilidade com os meus interlocutores? Os líderes de sucesso, os líderes que trabalham bem a comunicação, são líderes que têm credibilidade. Credibilidade para dizer, inclusive, assim, eu não sei te responder essa questão. Mas antes de criar aqui um potencial, antes de criar a rádio peão, digamos assim, vem falar comigo. Então, lembrando, tempo e credibilidade. Se eu sou um líder que eu consigo lidar com essas duas questões, com essas duas moedas, elas são muito poderosas. Como eu disse no início, o líder, antes de tudo, ele é um contador de histórias. Vou repetir, a gente não convence um colaborador por causa de um comunicado, por uma campanha, por uma ação do Dia das Crianças. A gente convence, a gente leva para novos patamares, para novos desafios, para os objetivos da empresa, porque a gente conta uma história. E as pessoas acreditam nessa história nossa. Então o líder, antes de tudo, é um contador de história. Agora, mas a comunicação está faltando. A falta de comunicação nos dá o direito de pensar o que bem entendemos. Quando a gente não recebe a comunicação do outro, quando o nosso interlocutor ele não comunica, quando o líder não fala com a gente, o que acontece com a gente? A gente vai para um outro lugar e nós temos a capacidade da teoria da conspiração, né? Quando o outro não conversa com a gente já começa a se imaginar um monte de coisa. Inclusive nas nossas relações pessoais, né? Quando o marido, a esposa, enfim, o companheiro ali não conversa com a gente começa a imaginar. Imagina isso dentro das organizações. Quando você líder, que você não conversa, você não escuta o seu colaborador, você está dando um jeito de ele pensar e, infelizmente, às vezes, invariavelmente, ele vai para um outro lugar. Essa é uma frase que eu gosto bastante. Líderes que não ouvem serão eventualmente cercados ou rodeados por pessoas que não têm nada a dizer. Mas aqui na minha empresa o CEO veio, falou e ninguém perguntou nada. A pergunta é: a gente escutou os colaboradores, a gente construiu com eles ou a gente só está informando? A gente só está comunicando? Óbvio que há momentos, é claro que tem momentos que a gente precisa sim dar uma informação, passar um resultado, passar uma missão para a empresa. Mas tem momentos que a gente precisa ouvir as pessoas. Existe a ideia do comando e ação. Se eu só estou passando informação, as pessoas pegam aquela informação e vão fazer. E elas não vão te perguntar. Então, líderes que não ouvem são cercados, geralmente, por pessoas que não têm nada a dizer. E eu, enquanto líder, enquanto organização, enquanto recursos humanos, enquanto comunicação, eu preciso criar rituais, canais, processos onde eu escuto as pessoas. Fábio, dá trabalho. Dá trabalho. A verdade é que dá trabalho. Mas o processo é mais maduro, é mais sustentável, é mais próximo das pessoas. A gente precisa, de verdade, ouvir as pessoas. Mas eu não aguento mais, é muito e-mail, é muita reunião, é muita campanha, cada vez mais tem WhatsApp. Tão complicado quanto ao excesso de comunicação é o silêncio da liderança. Passa uma semana sem o seu chefe conversar com você ou sem você conversar com os seus colaboradores. O silêncio, quando não tem clareza, o silêncio, quando não tem um combinado, ele incomoda muito mais do que o excesso de comunicação. Então é muito importante a gente entender isso. Claro que tem momentos que você pode ter um combinado, nessa semana estou fazendo tal coisa, a gente está com esse desafio, a gente não é obrigado todo dia a conversar com as pessoas, mas precisamos estabelecer esses rituais. Quando esse silêncio acontece, sem um combinado, sem uma coisa organizada, incomoda as pessoas. Importante a gente entender isso nesse processo do eu líder comunicador. Outra coisa importantíssima, quando eu escuto o outro, eu estou dizendo para ele, tem um lugar aqui dentro de mim, né? Tem um lugar para você aqui dentro de mim. Parou? Alô? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Só um minutinho que eu acho que... Só um minutinho, pessoal, porque a frequência, tá? Eles têm que arrumar por ali e às vezes volta. A gente já está tentando resolver. Voltou? 1000 perdões, mas a gente já está tentando resolver? Tá. A gente, então, mas dá para ouvir? Dá para ele continuar? Não.
Tá, a gente vai arrumar. Só um segundo, tá bom? Só um minutinho, Fábio. Oi, voltou? Agora voltou, acho que agora voltou. Voltou. Na verdade foi combinado, porque a gente estava falando justamente de escutar o outro, tá vendo? Ruído de comunicação, olha só. Quando eu escuto o outro, eles não estavam me escutando, entendeu? Gente, foi tudo combinado, assim, a gente cronometrou, tá? Adoro o Fábio, isso é um cara de comunicação e marketing que ele me ajuda, que é sair da saia justa. Que é isso, obrigado. Então, quando a gente escuta o outro, eu estou dizendo para ele assim, ó, tem um lugar dentro de mim. E, de novo, pessoal, isso aqui não é balela, não é conversa furada. É importante a gente escutar o outro de verdade, é importante a gente entender o outro. E eu sempre vou repetir essa frase que eu queria que vocês pudessem guardar. Eu não preciso sempre dar uma resposta para o outro. As pessoas não estão necessariamente buscando respostas, as pessoas estão buscando falar. Para quem escuta muito, eu estou muito ligado no LinkedIn, enfim, nessas plataformas, eu acho muito interessante quando as pessoas entram para perguntar alguma coisa e antes de perguntar ela fica 15 minutos contando alguma coisa. Porque, de novo, as pessoas estão carentes de falar. Eu preciso falar. E eu, enquanto líder na minha organização, eu preciso ter um ritual. De novo, não precisa ser todo dia, toda hora, né? Hoje a gente precisa aqui organizar. Mas eu preciso estabelecer, você tem um espaço de fala, a gente pode, inclusive, dependendo da quantidade que você tem de funcionários da sua empresa, estabelecer alguns dias, alguns horários. Eu acho que não tem problema. Mas é importante dizer para o outro, a gente pode sim falar. E não precisa ter um ritual. As pessoas não querem resposta, elas precisam falar. Hoje é muito falado isso, e é até interessante, né? Porque, não sei se vocês estiveram aqui nos outros dias, né? A gente falando muito sobre comunicação, inteligência artificial, né? Todas as ferramentas, e eu super concordo, acho que a gente tem que trabalhar. Mas cada vez mais a gente está voltando, entre aspas, para falar de comunicação, a necessidade de falar comunicação humanizada, né? Olha que interessante isso, né? A falta do contato, a falta da proximidade, a falta do entendimento do outro. E, de novo, pessoal, eu sou super favorável à inteligência artificial. Acho que as ferramentas, elas podem juntas, a gente se organizar, uma potencializa a outra. Agora, nós somos seres humanos, a nossa interação, a nossa conectividade, a forma que a gente pensar, eu acho que a gente precisa trabalhar isso. E outra coisa importante, isso é uma coisa impressionante, como nós não somos, de modo geral, né, claro, assertivos. A gente marca uma reunião para discutir uma reunião, aí termina a reunião, depois marca uma outra reunião para discutir o que foi discutido na reunião. Tem umas coisas básicas de assertividade, a gente não pergunta, enquanto líder, enquanto colaborador. Inclusive, pessoas vão para as reuniões sem saber porque elas estão indo para a reunião. Pode parecer uma coisa, mas acontece. As pessoas às vezes não estão indo para uma reunião, elas não sabem porque elas estão naquela reunião. Elas entram numa videoconferência, elas não sabem o que estão fazendo naquela reunião. Como é que a gente quer estabelecer um processo de comunicação se eu nem sei exatamente o que eu estou fazendo aqui? Então, assertividade. Termina a reunião, é uma coisa, para muitos pode ser óbvio, mas para outros nem tanto assim. Quais são os nossos próximos passos? O que a gente espera de você? Qual o prazo? Quais os recursos que a gente precisa? Assertividade. Aí eu digo assim, mas ela não sabia, ela não entregou. Mas vocês combinaram? Houve uma conversa? Houve entendimento? Houve um alinhamento de expectativa? Nós, do modo geral, principalmente dentro das organizações, das indústrias, nós não somos assertivos, não somos claros às vezes. E assertividade não tem a ver com dureza, com má educação. Pelo contrário, tem a ver com entendimento. Lembra que eu falei no início? Desconstruir o óbvio. Sai de uma reunião, onde está óbvio para todo mundo, e não está óbvio para ninguém. E digo mais, pessoal. Mas isso acontece no show de fábrica. Não, senhor. Isso acontece em todos os níveis. Reunião de gerência com a diretoria, o gerente sai da reunião, eles não sabem o que precisa fazer depois daquilo. Eles não sabem claramente qual é o papel dele. E aí como é que a informação chega para o nível de coordenação, supervisão e fábrica, por exemplo. Então é fundamental, assertividade. Agora, tem um papel importante do líder, né? O líder é o seguinte, a gente sempre fala sobre isso. Basicamente, você tem a direção, as lideranças e as bases. O que a gente mais escuta? Eu nem acredito nessa conversa aqui, mas foi o RH que mandou fazer. Foi o RH que mandou fazer. Foi o financeiro que pediu esse corte. E eu, inclusive, pessoal, de trabalhar o final de semana aqui, fazer uma hora extra, fazer um trabalho, eu nem acredito nisso. Quem está fazendo isso é o RH. Esse se esconder na base, quando eu disse agora há pouco, eu perco credibilidade.
Eu, enquanto líder, eu não posso me esconder na base. Posso até não concordar com aquela decisão, mas enquanto liderança, eu preciso entender, ter um alinhamento com a empresa, com a liderança. A gente escuta muito isso. Ó, quem está pedindo isso é o famoso RH. Foi o RH que pediu isso. Isso não gera credibilidade para o líder. Isso não gera credibilidade para você. Isso, inclusive, mostra um enfraquecimento do seu próprio conhecimento. Então é importante entender isso também. Agora, ouvir o outro ponto de vista e compreender. A gente precisa... é difícil. Não é só escutar o outro, é compreender. Por que a pessoa trabalha assim? Por que as pessoas têm olhares diferentes? Então, ouvir o outro ponto de vista e compreender. Entre falar e fazer, há muito o que fazer. Né? A gente fala, mas tem muito o que fazer. E aí eu queria trazer algumas dicas para vocês aqui do que eu entendo que pode ajudar o papel da liderança. Outro dia eu achei bem interessante um curso que eu fui fazer e perguntou assim, qual o teu melhor e-mail? E o interessante dele não era o e-mail no sentido do e-mail lá do WhatsApp, do Gmail e tal. Qual a melhor forma que você quer que eu converse com você? Qual o melhor jeito que você quer que converse com você? Se a gente está falando uma comunicação humanizada, se a gente está falando uma comunicação cada vez mais inclusiva, a pergunta é, como é que você quer ser chamado? Esse outro dia eu achei bem interessante isso. Bem interessante. Fui numa empresa, estava fazendo uma palestra, estava conversando isso com um rapaz, com o pessoal, e um rapaz me chamou depois e falou, Fábio, eu gostei muito daquele slide que você falou do e-mail pelo seguinte, aqui na empresa, eu sei que pode parecer irônico, mas é verdade, aqui na empresa as pessoas me chamam de cabeção, eu não gosto que me chamem de cabeção, só que eu fiquei aqui, foi passando, e as coisas, a fábrica sempre tem umas brincadeiras, e isso não é a forma que eu queria, e eu não me sinto à vontade para dizer para as pessoas isso. Quando você me disse isso lá, eu fiquei com vontade de dizer, ó, eu não gosto disso. Então, pessoal, é uma coisa básica. Como é que você quer ser chamado? Como é que você quer ser tratado? E o líder tem um papel fundamental, ele pode ajudar a ter um ambiente mais saudável para isso. Eu sei, eu trabalhei muito tempo em fábrica, não é fácil, não é uma mudança, mas o papel do líder é importante ajudar. Qual o teu melhor e-mail? Quer dizer o seguinte, como é que você quer ser chamado? Outro dia eu tenho um podcast, outro dia eu chamei um rapaz para conversar comigo, eu achei muito legal a fala dele seguinte, Fábio, como é que você quer ser chamado? Como é que eu te chamo? Porque às vezes você fica com aquela dúvida mesmo, né? Você vai falar Fabinho, Fabião, isso, aquilo, não. Como é que você quer ser chamado? Não é como eu vou chamar você. Perceba que tem uma pequena diferença, não é como eu escolho, é como você quer ser chamado. Estou falando do nome, mas pode ser de várias coisas. Então qual o melhor e-mail? É importante você, quanto líder, perguntar para o seu colaborador, para o seu colega de trabalho, para o seu par, para um outro líder, para um outro gerente, o diretor, qual é a melhor forma que a gente quer comunicar. Outra coisa, que acontece muito também, até de ferramentas de comunicação, eu vejo muito esses debates nas redes sociais. O cara entra no WhatsApp e fica mandando assim, bom dia, bom dia. E aí se a pessoa não responde, ele não responde. Ou outros vêm, escreve um monte de coisa e a pessoa não responde. Não acho que tem um formato certo para ninguém. Agora tem um combinado. Tem um combinado. Eu, Fábio, vou dizer para vocês, Fábio, confesso que eu estou passando por um processo, preciso passar um processo maior de terapia, mas eu sou assim, eu dou bom dia e se você não responde, eu não continuo a conversa. Tem gente que diz assim, Fábio, manda tudo que você quer conversar comigo que eu preciso responder. Então eu estou tentando aos poucos quebrar isso, porque eu estou entendendo, eu estou imaginando que quando eu pergunto bom dia, perguntando se você está disponível naquele momento. E tem gente que fala assim, não, manda tudo e tal. Em contrapartida, aquelas pessoas que mandam todas as informações, às vezes você não responde, porque você está com a cabeça em outro lugar. Então, quando eu digo do qual é o melhor e-mail, criar um ritual, qual a melhor forma que você tem que comunicar. Outro dia, eu comecei um trabalho num cliente novo, ele falou assim, Fábio, eu não me conecto pelo WhatsApp. Não adianta mandar o WhatsApp. Aqui a gente tem o Teams. E a gente vai usar o Teams aqui. Então eu entendi, foi combinado com ela. Uma outra moça disse isso para mim também. Ó, quando você quiser mandar uma informação para mim, manda a informação e já manda o que você quer. Não precisa mandar, não fica me esperando responder bom dia. Então perceba que você vai combinando com o outro. Ah, mas a pessoa não respondeu. A gente precisa combinar com o outro. As pessoas são diferentes. Então acho que é importante, o WhatsApp eu vejo muito isso, né? Eu tenho muitas essas discussões. Outra coisa, que tem um pouco a ver com isso. A gente precisa conhecer o nosso público, estudar o público. Eu não sei, eu vou fazer, obviamente, uma brincadeira. As pessoas são diferentes, né? As pessoas se conectam diferentes, as pessoas são reconhecidas de formas diferentes.
filhos, principalmente as mulheres, as mães, no caso, que tem mais de um filho, os 2 filhos não são iguais, né? São 3 filhos, 4 filhos, são pessoas diferentes, não são? E como é que a gente quer que as pessoas sejam iguais? A gente precisa estudar, a gente precisa conhecer o nosso público, a gente precisa entender quais são os valores, os reconhecimentos que a gente tem. E normalmente nas fábricas, e aí de novo trago o recorte aqui na nossa conversa de hoje, para a indústria, eu olho para um grupo de 50 pessoas, de 10 pessoas na fábrica e acho que todo mundo é igual. E eu me comunico com elas do mesmo jeito, reconheço elas do mesmo jeito, me conecto com elas do mesmo jeito. Não são iguais. As pessoas são diferentes. Agora tem o papel quanto líder e dá trabalho. Eu preciso conhecer, eu preciso entender, eu preciso saber como é que essas pessoas se interagem. Então, estudar e conhecer o público é fundamental. Saber a hora certa de falar. Às vezes a gente interrompe demais os nossos colaboradores. Às vezes a gente interrompe demais. Eu trabalho com comunicação interna e outro dia, algum tempo atrás, eu ouvi essa frase que eu confesso que eu fiquei um pouco chateado, mas com uma certa razão. Toda vez que você manda um comunicado para o funcionário, toda vez que você manda um e-mail, você está interrompendo o trabalho dele. Certo? Se você pensar de uma maneira bem simples, é isso. Toda vez que a comunicação interna faz uma campanha, faz uma ação, faz um e-mail, ela está interrompendo o trabalho do colaborador. E aí, nada contra, mas tem umas tecnologias que aparecem. Outro dia o cara mostrou uma tecnologia, segundo ele, era fantástica, que tinha um comunicado importante, ele travava a sua tela do computador. Você está trabalhando, com a cabeça no negócio, vem uma tela, um pop-up na tela do computador. Eu acho que isso mais incomoda do que dá resultado. Aparece uma mensaginha. Então é importante entender, seja como comunicação interna, seja como líder, a gente precisa estabelecer alguns rituais de comunicação. As pessoas estão cansadas de comunicação. Quantos comunicados você manda por dia? Quantos e-mails você manda por dia? Quantos momentos você interrompe o seu colaborador? Ah, mas o cara chega no final do dia e não está sendo produtivo. Sim. Quantas vezes você interrompeu o seu colaborador? Uma das empresas que a gente atende, os comunicados, por exemplo, eles só são mandados na primeira hora do dia, às 8 horas da manhã. Eu não mando comunicado nenhum durante o dia. Só se for algo muito relevante. Só se for algo muito relevante. Não manda comunicado durante o dia, para não interromper. E eu faço essa mesma provocação para você, líder. Quantas vezes a gente para conversar? Ah, vamos fazer uma reunião agora? Para. Ah, precisamos conversar agora? Para. Estou dizendo que a gente não possa fazer isso, mas precisa estabelecer esse ritual de comunicação com o pessoal. Tem uma frase em comunicação que é assim, eu acho que. Toda vez que alguém começa, eu acho que, é frágil. Eu acho que não. Eu tenho dados, eu tenho instrumentos, a inteligência artificial está aí para trazer informações. Quais são os dados? As pessoas, a gente fica enfraquecido quando eu acho que essa parede devia pintar de amarelo. Mas por que eu acho? Porque tem dados, tem história disso, tem documentos sobre isso. Então, isso é importante também dentro da nossa área de atividade. O líder, ele precisa dominar o assunto. Eu preciso dominar todos os assuntos? Claro que não. Eu não preciso dominar todos os assuntos. Mas daquilo que eu me proponho a fazer, daquilo que eu me proponho a me conectar, daquilo que é minha área de atuação, eu preciso dominar o assunto, preciso trazer dados. Com dados, as pessoas entendem. Ah, eu acho que... Toda vez que alguém escreve, ou toda vez que alguém fala, eu acho que você pode ver que enfraquece o nosso discurso. Então é importante a gente dominar o assunto, trazer referência, trazer dados, comunicação, processo, trazer dados. Eu falei e vou repetir, comunicação clara e assertiva. Terminou essa reunião, acho importante a gente falar quais são os próximos passos, o que eu espero de vocês, o que vocês podem esperar de mim, qual o prazo que a gente tem isso, o que eu quero fazer. A gente não faz essa assertividade, a gente às vezes não é claro. E as insatisfações, a falta de comunicação, os ruídos de comunicação, e muitas vezes estão por essa falta dessa assertividade. O que me preocupa às vezes e às vezes a gente vai para o 8 ou 80, é uma assertividade um pouco grossa, um pouco às vezes não educada. Tem que tomar um pouco de cuidado nesse sentido. Mas quando você é claro, quando você é assertivo, quando você é educado com o outro vai fazer as coisas. Estabeleça isso, é bem simples. O que a gente espera, o que a gente quer. Não crie reuniões, comunicados, e-mails, WhatsApps, Teams,
você vai criando ferramentas, a gente não é assertivo. Às vezes é uma conversa, bem feita que é importante. Se atente com as palavras. Às vezes a gente é bem intencionado, às vezes, mas um pouco, às vezes na emoção, a gente não se comunica bem, não é claro, não é óbvio. Às vezes usamos palavras que não são adequadas para aquele ambiente. E hoje em dia, inclusive, corretamente, cada vez mais olhando isso, a questão da pluralidade das pessoas. Então eu acho muito importante como líder, como comunicador, credibilidade a gente conquista quando a gente é claro, é assertivo, quando a gente é educado. Eu não estou falando aqui que a gente precisa fazer um curso de oratória fantástica, que você tem que ter o vocabulário. Eu não estou falando isso. Estou falando de adequar a nossa linguagem, as nossas palavras aos públicos, né? A diminuir, às vezes, alguns comentários, algumas brincadeiras. É muito importante isso, se atentar às palavras. Mas, principalmente em épocas que a gente vem vivendo de cada polarização, mais do que se potencializar essas questões, seja um intermediador, aproxime as áreas. Uma coisa que tem muito nas empresas, infelizmente, são problemas entre áreas. As áreas não se conversam. E o que a gente faz normalmente? A gente potencializa isso. Tá vendo? A área é X, ó, o jurídico é assim, o financeiro é assim, a fábrica é assado. O que a gente precisa fazer e deve fazer mais como líder é ser intermediador. É aproximar as pessoas, é aproximar as áreas. É ter um processo de comunicação que flua melhor. Outro ponto importante que a gente precisa fazer é desconstruir estereótipos. A gente fala muito, pessoal, e com razão, da questão do estereótipo, até questões de gênero, por exemplo, que eu acho fundamental também. Mas tem um estereótipo que é pouco falado nas organizações, que às vezes é o tempo, é a velocidade das pessoas pensarem. Ele é muito lerdo. E aí se cria um estereótipo. Ele fala baixo, ele é introspectivo. Não necessariamente isso é negativo, dependendo da atividade dele. O que a gente precisa entender é que esses estereótipos, às vezes, prejudicam a comunicação. A gente precisa desconstruir isso. Se aquilo está afetando o trabalho dele, ok. Se o fato de ele ser um apresentador e fala errado, ele precisa melhorar isso. Mas a gente precisa, quanto líder, ajudar na desconstrução desses estereótipos. Eu vejo muito isso nas organizações, muito. Ele é um bom profissional, só que ele pensa muito devagar, ele demora para tomar decisões. Provavelmente porque está pensando, porque ele é uma questão mais analítica, ele precisa se organizar mais. Eu não preciso necessariamente todo mundo vir aqui na frente fazer a apresentação no palco. Então, esses estereótipos, eles são muito fortes nas empresas, até mais do que na sociedade. Nas empresas, no dia a dia ali, nos cafés, você perceba muito isso. E nós, líderes, precisamos ajudar a desconstruir esses estereótipos. Seja o protagonista da liderança. Se coloque como um líder protagonista. De novo, não precisa ser um líder porque eu sou CEO. Quando eu virar CEO, não. Qualquer nível que a gente está vivendo hoje, inclusive, eu vou até um pouco além, não só da empresa, na sociedade, na igreja, no grupo social, aonde você quiser. Esse protagonismo de um líder, de alguém que aproxima as pessoas, que agrega as pessoas, que motiva as pessoas. Eu acho que isso e nem todo mundo vai ser assim, está tudo bem. Mas é importante que o líder tenha esse protagonismo, que a gente tenha essa relação de protagonismo. E uma pergunta, né, que eu sempre falo, né? Onde está ancorada a sua estratégia? Como é que você vê, né? Talvez aqui a gente vai ter uns minutinhos no final, se alguém quiser perguntar, mas uma pergunta para você pensar aqui, né, para quem está nos acompanhando. Aonde é que está conectada a minha estratégia como um líder comunicador? Eu escuto mais, eu falo, eu sou mais claro, eu sou mais assertivo, eu ajudo a desconstruir o óbvio, eu sou aquele que aproxima mais as pessoas, eu sou aquele que ajuda as áreas. Cada um tem o seu jeito aqui, cada um que está nos acompanhando tem uma estratégia, tem uma característica. Eu acho que é importante entender isso. São nossas características, essa estratégia desse líder comunicador. Como é que a gente coloca? Agora, é importante entender também, pessoal, e aí fazendo também um recorte, né, do nosso papel aqui, principalmente nesse evento da indústria, a gente está vendo cada vez mais novas tecnologias vindo, novas soluções vindo. E a pergunta é, como é que eu me conecto com isso? Como é que eu construo uma narrativa para me conectar com isso? Como é que eu uso
a inteligência artificial, todos os recursos que vocês estão vendo aqui, todos os assuntos aqui, para potencializar as minhas relações, a minha comunicação com as minhas equipes. Acho isso fundamental, né? O líder de aproximar, de gerar credibilidade, de estar próximo, né? De mostrar para as pessoas que tem tempo para ouvir. Eu acredito nisso, acho que é muito importante, né? A gente tem mais alguns minutinhos até para a gente poder também, se alguém quiser, eu gostaria de abrir esse espaço para as pessoas falarem. E eu vou ter uma novidade para vocês aqui é meu contato, né, das redes sociais, né, do WhatsApp, enfim, do telefone. Mas eu queria oferecer um negócio para vocês que é até uma novidade. A gente tem aqui tem um trabalho que a gente faz, que a gente chama que é a metodologia 7+3. Eu passei rapidamente aqui para vocês, até por causa do tempo, mas existe o seguinte, a gente construiu 7 pilares de comunicação e mais 3 de cultura organizacional. Como eu disse no início, não dá para olhar a comunicação sem olhar a cultura organizacional da sua empresa, porque cada empresa é diferente. Então, aqui é um brinde para vocês, aqui para esse grupo que está assistindo, para quem também está nos acompanhando aqui pelo YouTube. Só você cadastrar lá, você vai receber gratuitamente uma metodologia 7+3 para você estudar, para você ter mais. E em seguida a gente vai entregar para você também um diagnóstico do líder comunicador, que são algumas perguntas para você entender como é que eu estou nessa história desse líder comunicador, né? Desse papel, como é que eu me posiciono nessa história toda. Então aqui é um brinde, aqui de novo agradecendo na feira, na MEX, para falar um pouco sobre isso. Então eu queria agradecer aqui novamente, Grazi, o nosso tempo, a oportunidade. Eu acho que até foi um pouco mais, tem um tempo legal. Acho que é mais do que quando a gente fala em comunicação, fala em interação. Acho que é importante as pessoas puderem falar, claro, comentar. Claro, com certeza. Tá, também se a gente tiver pergunta, mas antes disso, deu certo a nossa combinação aqui. Super. Né, sobre... Inclusive no horário certinho, porque você viu, abriu a porta ali, na hora que abriu a porta ali, eu sabia que era o horário. Foi perfeito. Vocês estão me ouvindo? Então, não, e Fábio, eu atuo muito na área de comunicação e marketing e eu dou cursos, eu atuo muito com o CIESP também, né, que é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, e é incrível, gente, como de fato a comunicação interna, ela é bem negligenciada, né, e o potencial que tem dentro das empresas de comunicação interna, tanto para fortalecimento de marca, como para tudo mais, que você já palestrou aqui um tempão, é incrível. Então, que de fato, vocês que estão ouvindo a gente, que possam abrir os olhos e expandir esses horizontes aí de uma forma bem bacana. Perguntas? Deixa eu só fazer um comentário nessa fala que eu acho importante. Às vezes, é negligenciado porque parece que eu sei que é comunicação, né? Então eu estou na minha empresa, eu conheço a minha empresa, eu sei como é que eu... Então eu sempre assim, deixa que eu sei como é que é o jeito que faz aqui. E aí normalmente quando a gente é chamado é quando você começa a ver essas crises que esse jeito, tudo bem, você tem o seu jeito, a gente respeita. Só que tem alguns elementos, algumas ferramentas que precisam ser colocados nisso. Você trouxe bem, principalmente pequenas e médias empresas sofrem muito disso. Esse assunto aqui a gente toca do nosso jeito. Esse é o nosso jeito de comunicar. Tudo bem, de novo, eu respeito, mas tem ferramentas que podem ser melhoradas, né? Não, e sem dúvida. E assim, o grande problema é que todo mundo se comunica, e aí todo mundo acha que se comunicar não precisa de técnica, não precisa de especialistas, não precisa de estudo, né? E não funciona assim, né? É uma área da ciência, de fato, e que gera muito ruído de comunicação, como a gente teve ruído no nosso fone aqui, né, gente? Então, assim, é bárbaro a gente ter esse tema sendo explorado aqui, porque é um tema realmente muito importante. Posto isso, alguém quer perguntar? Porque se deixar, eu vou ficar aqui com o Fábio, gente. A gente vai ficar até 2 da tarde aqui. Fábio, excelente, cara. Qual é o 3, canal 3? Não está mudando. Tio, o seu, pega o meu. Tudo bom? Me ouve? Sim. Fábio, prazer, Jennifer, excelente. Obrigado. A gente vê nas corporações hoje, principalmente na indústria, né, a falta de comunicação da alta administração, né, chegar a isso com o propósito do chão da fábrica, realmente. Então a gente vê que realmente esse canal ele se perde muitas vezes, né, e você comentou de às vezes ter uma só comunicação direta, né? Você informa, mas não tira as dúvidas, não abre canal.
E existe aquelas lacunas que ficam porque líderes intermediários se ocultam, não tomam um papel protagonista de passar. Como transformar essa comunicação da alta administração mais eficaz para chegar em todos os níveis? Desculpa o seu nome? Geifer. Geifer, perfeita a sua pergunta, e eu já tive várias situações em algumas empresas fazer exatamente esse papel que você está falando. O líder, o CEO, está claro para ele o que precisa ser passado, quando você vai para o pessoal da operação, não chega aquela informação. E nesse fluxo, é o que você falou, essa média liderança. Agora, tem um ponto importante, é o que eu falei no início, entre nós aqui, né? Ninguém está nos ouvindo. Às vezes a média liderança não entendeu o que tem que fazer. Não está claro para ele. É óbvio que o presidente entendeu o que tinha que fazer. E dependendo do ambiente que você tem, ele não consegue levantar um braço e falar assim, eu não entendi, presidente. Como é que você chega para um gerente, um diretor vai chegar numa reunião e diz assim, eu não entendi o que tem que fazer. Então, teve um tempo atrás, numa indústria, eu fiz um trabalho muito parecido com esse, que foi sentar com o presidente, traduzir o que ele queria, pegar os materiais, fazer alguns highlights dele, tirar algumas coisas que não faziam muito sentido para aquele negócio, sentar com os gerentes, com os coordenadores, dar clareza para eles, inclusive assim, coisas bem básicas. O que você precisa falar sobre isso? Qual é o seu espaço nessa conversa, entendeu? Então você começa a fazer esse tipo de coisa. Porque até inconscientemente, e não acho que seja sacanagem mesmo, tá? Mas o cara da fábrica, da operação, ele vai falar daquilo que ele conhece, daquilo que ele acredita, daquilo que tem mais segurança. E aí as informações vão ficando assim. Então, para mim, o processo quando eu falei do óbvio mesmo, é sentar com a liderança. Teve uma instituição educacional, para você ter uma ideia, que eu fui para Minas, onde a diretora sentava com os líderes e o líder tinha que assinar o caderno, diz, tá aqui o comunicado, eu li o comunicado. E aí eu fui para um outro time, onde uma área não sabia, que aquele comunicado não sabia sobre o comunicado, eu fui perguntar por quê. Porque o líder disse assim, eu achei que não era importante. Líder, disse, eu achei que não era importante passar para a minha equipe. Era a mensagem do presidente. Ele achou que não era importante. Entende? Então eu acho que tem um processo aí, senta com o líder, entende quais são os assuntos, traduz para ele, deixa um pouco mais claro, senta com a liderança, com as médias lideranças, também tenta traduzir esse tipo de coisa. Porque de verdade não é fácil, tá? Porque às vezes o líder, principalmente o gerente, o coordenador, ele fala assim, cara, eu preciso de ajuda. Eu preciso, inclusive, que você me ajude a entender o que eu preciso fazer. Não, e eu vou entrar aqui claro, tá, super. Na defesa da média gestão, né? Eu trabalhei numa empresa que a gente tinha essa situação realmente, mas aí não chegava na gente na média gestão porque a gente, média gestão, a gente estava mais na operação, né? A gente estava mais conectado com o dia a dia, e aí sim, os gerentes não faziam essa parte de tradução, até porque eles não conheciam o dia a dia, o negócio como a gente, e aí entrava o ruído de comunicação. E aí também, se você me permite, Fábio, claro. é um assunto que eu sou muito encantada. É muito a forma e a linguagem, né? De você usar linguagens diferentes dependendo do público. Eu tive um cliente uma vez que para o chão de fábrica, eles usavam a rádio. Era um cliente bem grande e aí a gente colocava a linguagem e o formato dependendo para o administrativo de um jeito e para o chão de fábrica era mais na rádio e a comunicação visual, né? Então eu acho que, desculpa, eu me intrometer aí. Não, pelo contrário, eu acho que você mas... Não, eu acho que você inclusive agregou muito, porque é exatamente isso. E perceba que o seu exemplo o próprio gerente não ajudava nesse processo. O meu ponto será que o gerente também tinha essa segurança? Por isso que eu falo, é óbvio. Eu tive essa empresa, eu tive uma reunião com o presidente e tinham 5 gerentes lá, sêniors. Aí eu ficava de fora me perguntando, será que esse cara entendeu mesmo? Será que tá claro para ele? E como é que eu, como gerente, vamos ser bem honestos, como é que eu sou um gerente e vou levantar um braço na frente do presidente e falar assim, eu não entendi bem o que eu preciso fazer. E aí, obviamente, que eu era um agente de fora, sentava com os gerentes no individual e dizia, tá claro para você? Como é que eu posso te ajudar aqui? Esse material tá... mas eu acho que isso aqui... Aí você vai ajudando. E isso vai fazendo o cascateamento. Porque senão, o que eu faço? É aquela história, eu vou do meu jeito. Do jeito que é mais seguro. E aí cada um vai de um jeito, né? E aí que aonde realmente não funciona. Eu sempre brinco o seguinte, Grazi.
É uma brincadeira mesmo. As pessoas esquecem que as pessoas se conversam, né? Exatamente. Aí tem várias áreas, e aí o que você falou é verdade, depende do líder, é um líder mais comunicativo, é um líder mais atuante, é um líder que não fala nada, é um líder que não é participativo, e aí como é que isso aparece? Pesquisa de clima, resultados do clima organizacional, as pessoas se falando. E essa integração, inclusive, da comunicação com o RH, né, para ser um trabalho a 4 mãos, é fundamental, porque, de fato, que nem eu que sempre atuei na área de comunicação e marketing, né, como gestora de área de comunicação e marketing, às vezes nem a alta gestão sabia o objetivo, e aí Sim. como é que eu comunico? Como é que eu traço estratégia de comunicação se nem eles me passam, né, e aí não é nem questão de não chegar ou eu não entender, é deles não saberem. Então, são processos difíceis, né? São processos que precisam realmente alguém de fora, às vezes, um especialista para contribuir nesse assunto. Só para também terminar de falar sobre isso, na SPM eu dou aula sobre esse assunto e tem um relatório que é mais ou menos isso, defendendo agora o líder em relação à comunicação interna. Por que os líderes não participam do processo de comunicação? Porque eu não fui envolvido. Eu, enquanto líder, não fui envolvido no processo de comunicação. Não é ser avisado, eu até brinco, né? Vai ter a CIPAT. Você não avisa ninguém, cria toda a CIPAT, e aí chega no dia, tem poucas pessoas, e você fica ligando para os líderes, manda as pessoas aí. Isso não é envolvimento. E aí você fala, então vou comunicar antes. O comunicar antes já é uma melhoria, mas não é só comunicar antes, é envolvê-lo antes. Como é que o líder... Engajar, né? Isso, como é que o líder da logística, por exemplo, do financeiro, por exemplo, eu nem sei o que está acontecendo, então eu contribuo com isso, eu não sei o que está acontecendo na empresa, aí vem uma campanha, vem um e-mail junto com todo mundo, então eu mando para a empresa inteira, inclusive para esse líder, então ele não foi avisado, ele não foi envolvido antes, e ele quer que as pessoas, que ele motive as pessoas. Então é isso. O papel fundamental da comunicação interna, é o que eu acredito, mais do que avisar as pessoas, comunicar as pessoas, é envolver os líderes. Eu faço, inclusive, esse processo nas minhas aulas. As pessoas não estão aqui pela comunicação interna, elas estão pelos líderes. Quem comunica é os líderes. Eu preciso apoiar esses líderes. Obviamente tem campanhas, tem ações que eu dou. Você é de marketing, você sabe disso. Eu dou uma beleza, organizo, tenho uma criatividade. Isso se espera da gente. Mas o dia a dia, para onde a gente vai, quais são é o líder que engaja o cara. E assim, né, é o que você falou aqui todo o tempo. Esse perfil de liderança mudou, o mundo mudou. Né? E muita gente ainda não está atualizada e conectado com essa mudança, e aí prejudica toda a cadeia. Enfim, mais alguma... Bom, eu já falei, gente, se deixar aqui eu vou embora. Mais alguma pergunta? Mais alguém? A gente tem ainda uns minutinhos. Fábio, conclua, por favor. Eu prometo que eu vou me segurar para não me intrometer. Não, pode continuar aqui. Você vai aparecer aqui no vídeo nosso aqui. Não, eu queria agradecer a oportunidade novamente, né? Eu acho que é importante. Como eu disse no início, você falou muito bem agora no final, o mundo está mudando, as cobranças são maiores, a velocidade é maior, a inteligência artificial está vindo aí para ajudar muitas coisas, mas tem uma coisa que a gente não pode perder de vista, que é essa relação humana mesmo. Né? Não é um ou outro, são os dois juntos. E como é que eu potencializo o outro? Como é que eu olho as tecnologias para potencializar? Agora, eu, enquanto ser humano, enquanto líder, né, enquanto alguém que engaja as pessoas, eu preciso fazer esse tipo de coisa. Eu estava falando no início, a gente estava até conversando um pouco sobre isso. As pessoas estão ficando cada vez mais introspectivas. Né? A questão da informática, enfim, da tecnologia, que de novo é muito positiva, mas cada vez mais as pessoas estão nos seus quadradinhos. E como é que a gente aproxima as pessoas? Como é que a gente conecta as pessoas? Como é que a gente tem essa interatividade às pessoas? E, de novo, não é um ou outro, são os dois juntos. Não, e eu costumo dizer que eu sou apaixonada por comunicação interna, porque por mais que a gente tenha tecnologia e inovação, as empresas são feitas por pessoas. Então, os clientes são pessoas, os colaboradores são pessoas, então todos os stakeholders, toda a cadeia, ela é feita de pessoas. Então, a gente tem que olhar para esse pessoal, e eu tenho certeza, né, Fábio, que você está aí pronto para ajudar qualquer pessoa que precise. Com certeza. E só um comentário, gente, eu já tenho, né, a minha empresa, mas eu vou mudar de nome, eu vou pôr a data do casamento para ver se meu marido, de fato, ele consegue lembrar. Fábio, e no meu caso ajudou, porque no novembro 4, né, o nome até combinou e tal.
Mas é isso, assim, eu nunca esqueço, né? Às vezes eu posso esquecer a data do aniversário da mulher, né? Confesso que às vezes eu esqueço. Mas o do casamento não pode esquecer. Né? Mas a gente já compreende, bom, acho que a maioria das mulheres já compreende essa deficiência aí, né? Essa dificuldade de Mas vocês. aí é aquela história, né? Você precisa reconhecer a sua fragilidade e reverter. Eu reconhecendo isso, mudei. Olha né? só, vamos ficar com essa mensagem para o final. Desculpa, como é que é? Põe a data boa. também. Boa, obrigado. Gente, muito obrigada. Logo mais a gente começa o nosso próximo painel. Fábio, convido você para continuar aqui com a gente. Esse palco vai ser todo focado nisso no dia de hoje, né? Comunicação, criatividade e até mais. Muito obrigada de novo. Obrigado.